Olá! Nos últimos anos, a gente vem dando saltos na compreensão sobre dor. Mas uma pergunta que a gente fazia já há milhares de anos atrás e continua fazendo até hoje é a seguinte: como uma dor aguda transforma-se em crônica? A gente fez essa pergunta há 3.000 anos antes de Cristo, lá no Egito Antigo. Uma pessoa chegava para um sacerdote, dizia que tinha uma dor há muito tempo e ele mesmo se perguntava: por que será que essa pessoa está com dor há tanto tempo? E essa pergunta gerava respostas. Por exemplo, naquela época, a gente acreditava que uma dor crônica existia pela presença de espíritos malignos dentro do corpo dela. Então, mediante essa crença, a gente fazia alguma coisa, elaborava alguma estratégia terapêutica. Naquela época, por exemplo, a gente fazia um furo no crânio da pessoa para ver espaço e os espíritos malignos poderem sair. Essa crença permaneceu com a gente durante muito tempo. Só em 1664, a primeira teoria neurofisiológica da dor, uma explicação um pouco mais racional para a dor, começou a aparecer. Uma explicação levando em consideração as estruturas, o sistema nervoso e os estímulos que aconteciam no nosso corpo. René Descartes, ele costumava estudar em cadáveres, anatomia em cadáveres, e num dia de inspiração, sentado na sua mesa, começou a desenhar. Desenhou uma imagem. Essa imagem que exemplifica a maneira que ele entendia a dor na época. Essa maneira, esse modelo neurofisiológico da dor, ele valorizava os aspectos periféricos como exclusivos para o desenvolvimento e a manutenção de uma dor, a persistência de uma dor. Então, estímulos entravam em contato com o nosso corpo, por exemplo, fogo, uma pancada, fazia com que as células nervosas levassem essa informação diretamente para um ponto, um centro de dor no cérebro. Nessa teoria, é interessante observar que quanto maior era o estímulo, maior era a dor. O cérebro era simplesmente um receptor passivo das informações. Ele não participava muito, só recebia. Por conta desse entendimento, as nossas atuações, nós como profissionais da saúde, as nossas atuações foram bem específicas nas estruturas periféricas. Então a gente tinha que controlar a inflamação, a gente tinha que repousar, várias estratégias atuando nas estruturas periféricas do corpo. Mas aí, essa teoria não podia mais explicar algumas coisas que vinham acontecendo na época. Como que eu poderia, por exemplo, explicar pessoas que têm lesões pequenininhas, mas sentem muita dor? Como que eu posso explicar pessoas que têm uma lesão bem grande, mas sentem pouca dor ou não sentem dor? Como eu explico, por exemplo, soldados que vão para a guerra, recebem um tiro e voltam dizendo que naquele calor da batalha eles não sentiram nada. Essa teoria neurofisiológica não era mais suficiente para explicar esses achados. Então, os pesquisadores, estudiosos na dor ficaram curiosos para explicar de uma forma diferente. Em 1965, dois pesquisadores, Ronald Melzack e Patrick Wall, começaram a explicar diferente. Eles começaram a seguir as células nervosas da periferia das estruturas corporais até a medula espinal para ver o que acontece com essas células nervosas. E eles perceberam duas coisas interessantes. Eles confirmaram aquilo que Sheridan, em 1906, percebeu. A medula espinal tinha a função de proteção. As informações chegavam lá, se comunicavam com outras células que voltavam para os músculos,
aumentando a sua atividade ou inibindo a sua atividade. Tudo para que a gente possa contrair o membro e se livrar do estímulo nocivo. Mas esses dois pesquisadores descobriram uma coisa que até então era desconhecida. Eles notaram que a medula espinhal tinha uma função de filtro. A informação de dor chegava lá e podia ser aumentada ou diminuída antes de chegar no cérebro. Isso foi bem interessante, porque dava uma esperança, explicava aqueles achados que a gente falou anteriormente. Mas essa explicação ainda era falha. Por quê? Porque nesse momento vários procedimentos começaram a acontecer. Se a informação chega na medula espinhal, lá dentro da sua coluna vertebral, antes de chegar no cérebro, nós podemos então cortar esses fios. Então a informação não vai chegar no cérebro e a pessoa não vai ter dor. Eu posso colocar analgésicos poderosos na medula espinhal e simples, a pessoa não vai sentir dor. E esses procedimentos começaram a acontecer, mas de forma surpreendente muitas pessoas continuavam com dor. Eu mesmo já atendi pessoas que recebiam analgésicos poderosos diretamente na medula espinhal e continuava com uma dor terrível. Essa explicação era insuficiente. A gente precisava de mais informações. A gente já tinha algumas dicas. Há muito tempo atrás a gente vem utilizando a hipnose, por exemplo, e se surpreendendo com os resultados. Como é que pode uma pessoa não sentir dor através da hipnose? Ou aliviar a dor de uma pessoa de forma considerável através da hipnose? Provavelmente devia acontecer alguma coisa no cérebro da pessoa que influenciava na dor. Então a nossa atenção começou a se voltar completamente para aquilo que acontece no cérebro. Então a gente começou a aproveitar os recursos tecnológicos de exames de imagem, ressonância magnética funcional para verificar aquilo que acontece dentro do cérebro. E a gente percebeu que as áreas do cérebro são acionadas uma vez que a gente tem dor. E muitas vezes, na maioria das vezes, a magnitude de atividade das diferentes células nervosas do cérebro determina, influencia o quanto a pessoa vai sentir de dor. A gente descobriu que é possível, através da hipnose e outros procedimentos, diminuir a atividade de áreas específicas do cérebro e, dessa forma, influenciar, aliviar a dor das pessoas. Então, atualmente a gente vem dando muito valor para as estratégias que vão mais diretamente no sistema nervoso, especificamente no cérebro. Então, a gente chega num ponto em que a gente começa a valorizar a hipnose. A gente começa a desenvolver mais estratégias hipnóticas, porque agora a gente consegue ver que ela tem efeito, não só na prática, mas também cientificamente através de exames. E isso vai motivando os profissionais da saúde, motivando os cientistas a indicarem a hipnose como uma abordagem terapêutica. E é por isso que a gente todos os profissionais de saúde precisam conhecer essa abordagem, porque é uma abordagem fantástica, porque utiliza a comunicação para influenciar as diferentes atividades do cérebro e aliviar a dor de uma pessoa. Hipnose e dor tem tudo a ver, porque a hipnose trabalha com a experiência da pessoa. E a dor é uma experiência. Para a gente poder entender um pouco mais sobre hipnose e dor, a gente precisa entender um pouco sobre dor. A experiência de dor é uma combinação de vários fatores. Eu posso sentir mais dor ou menos dor, dependendo do meu estado emocional. Eu posso sentir mais dor ou menos dor, dependendo do local do corpo em que eu sinto dor e dependendo daquilo que eu faço.
Por exemplo, você acha que um pianista ou um jogador de futebol iria sentir mais dor com algum problema na mão, por exemplo? Provavelmente é o pianista. Porque o pianista, uma vez que ele sente a dor localizada na mão, ele também se projeta para o futuro para ver quais são as consequências de uma dor na mão. O pianista ele pode ir para o passado também e relembrar de um outro pianista muito tempo atrás que teve que parar de tocar por conta de um problema na mão. Então, a dor localizada na mão em um pianista pode ser muito, muito mais intensa. Então a gente tem que pensar a dor de uma forma um pouco mais ampla. E pensando de uma forma mais ampla, a gente entra na hipnose. Porque a hipnose tem estratégias para atuar na intensidade da dor, mas talvez com esse pianista não basta simplesmente tratar a intensidade da dor na mão dele. Eu poderia, por exemplo, mudar o local da dor. Ele continua sentindo dor, mas não mais na mão, porque a mão é muito ameaçador para ele. Posso transferir a dor dele para uma outra parte do corpo, que é menos ameaçador. Com o pianista, talvez eu utilize outras estratégias. Eu posso, por exemplo, fazer ele entender que aquela dor vai desaparecer em 1 ou 2 dias apenas. Não vai durar durante 1 ano, 6 meses, por exemplo. Uma vez que eu consigo fazer com que ele entenda isso através da comunicação hipnótica, a dor dele, que era desse tamanho, a experiência de dor que era desse tamanho, começa a diminuir. Então a gente pode trabalhar através da hipnose de diversas formas. E as pessoas atualmente vêm me procurar como fisioterapeuta, para fazer fisioterapia, e outras vezes diretamente para fazer hipnoterapia. Numa sessão de fisioterapia é possível realizar a hipnoterapia associada, através da maneira que você se comunica com o paciente, utilizando os princípios da hipnose em qualquer comunicação com o seu paciente. É possível você sugerir a hipnose terapêutica com mais uma abordagem do seu trabalho. Se o paciente achar que é interessante, ele pode fazer, vocês podem fazer juntos isso. Por exemplo, um paciente chegou para mim, uma paciente de 70 e poucos anos de idade, que tinha uma dor na mão muito intensa. Já havia feito várias sessões de outras coisas, mas tinha uma dor muito intensa na mão. Eu, como fisioterapeuta, eu sabia que movimentos na mão dela, movimento nas articulações poderia ajudar. Mas no momento que eu toquei na mão dela, ela fazia uma expressão de dor muito intensa, dizia que tinha muita dor. Então, esse tipo de abordagem eu percebi que não ia dar muito certo. Então, com essa paciente, por exemplo, eu propus a hipnose, induzi essa paciente a um estado de hipnose, sugeri uma analgesia, diminuição da dor, e a partir daí comecei a movimentar a mão dela nesse estado de analgesia. Eu sabia que o benefício do movimento seria importante, mas ela sentia dor. Então, eu tirei o obstáculo, que era a dor, e movimentei. Essa paciente teve uma melhora surpreendente em uma única sessão. E depois a gente continuou o trabalho. Bom, você já deve ter tido uma experiência de dor, né? Todo mundo sabe que quando a gente tem uma dor, parece que ela não vai acabar nunca. Tem uma frase que o Albert Einstein falou e que me chama a atenção, sobre a relatividade do tempo. Ele disse de uma maneira muito, muito simples, que todo mundo pode entender. Você pode colocar o dedo no fogo por 1 minuto e isso vai parecer 1 hora. Mas você pode também ficar ao lado de uma bela mulher por 1 hora e isso vai parecer 1 minuto. Essa é a relatividade do tempo. E isso pode ser utilizado na hipnose.
Uma pessoa que tem uma dor e ela acha que aquilo vai durar por muito, muito tempo, a experiência de dor vai ser muito grande. Como é que eu faço então para fazer a pessoa experimentar a dor de uma forma diferente? Eu posso levar ela à experiência de que essa dor não vai demorar muito tempo, vai demorar menos tempo. E isso modifica completamente a experiência de dor. Isso pode ser feito através da hipnose. Existem outros casos que são importantes para a utilização da hipnose. A gente sabe que pessoas com dor crônica muitas vezes não melhoram porque estão frustradas, não conseguem aderir ao tratamento que precisa ser realizado. Então, através da hipnose, eu posso ajudar a adesão desse tratamento. Uma pessoa, por exemplo, pode ficar frustrada por não ter conseguido resultados. E aí, através da hipnose, eu ajudo ela a perceber resultados rápidos. E aí ela começa a ficar motivada e abre portas para as minhas outras abordagens terapêuticas, seja com hipnose ou sem hipnose. Você está vendo esse vídeo agora, você está interessado no tema hipnose e dor. Eu tenho viajado ao longo dos últimos anos para vários estados brasileiros e tenho percebido que as pessoas têm ficado cada vez mais curiosas nesse tema. E não é à toa, porque esse assunto realmente é fascinante, é surpreendente. Além disso, as pessoas têm dificuldade de tratar pessoas com dor. Ainda mais aquelas pessoas com dores crônicas, por exemplo, que já passaram por vários lugares e continuam com dor. Então, eu resolvi fazer esse curso Comunicação Hipnótica para o Alívio da Dor. Hoje em dia a gente tem muitos conhecimentos sobre neurofisiologia da dor, o que acontece no cérebro, no sistema nervoso de uma pessoa que tem dor. E a gente também tem estudado bastante através dos recursos tecnológicos que a gente tem atualmente, como que a hipnose atua no sistema nervoso. Agora, só esse conhecimento teórico, ele não basta, ele não satisfaz as nossas necessidades. Então, nesse curso, além disso, vocês vão aprender, vocês vão vivenciar como criar, como desenvolver analgesia nos pacientes, em diversos contextos. Por exemplo, antes de realizar uma cirurgia, durante o procedimento cirúrgico, depois e principalmente em pessoas com dores crônicas, porque esse é o maior público que vai procurar os profissionais da saúde. Inclusive, é o sintoma que mais motiva as pessoas a buscarem um serviço de terapia considerada complementar, por exemplo. Então, nesse curso, quero deixar bem claro o que você vai aprender nesse curso. Você vai aprender o que acontece dentro do sistema nervoso de uma pessoa com dor. O que acontece de diferente no cérebro de uma pessoa com dor crônica. Você vai aprender, vivenciar, experimentar em você mesmo e também nos outros participantes diferentes estratégias de induzir o estado de hipnose. E também estratégias para gerar analgesia uma vez que o paciente está nesse estado de hipnose. Mas você vai aprender também estratégias avançadas, estratégias que eu não aprendi em livros, que eu não aprendi com outros hipnoterapeutas, mesmo hipnoterapeutas renomados que eu conheci, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. São informações que são desenvolvidas ao longo da prática. Você vai aprender como avaliar, observar o perfil do paciente e determinar qual é a melhor estratégia, a melhor indução do transe e melhor estratégia hipnótica para realizar com aquele paciente.